Hiperacessível. 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 Produzindo e compartilhando conhecimento. Olá, amigos do canal Hiperacessível. Meu nome é Maurício, eu estou aqui trazendo mais um conteúdo para vocês, espero que gostem. Hoje eu vou falar do seguinte assunto: como inserir uma voz a partir de um determinado ponto de uma trilha, por exemplo. Mas antes de partir para o conteúdo, eu peço a você que dê seu like, faça seu comentário e nos ajude, compartilhe este conteúdo com o máximo de pessoas possível, com suas redes sociais. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Você vai encontrar muita coisa aqui sobre o Hiper. Até o presente momento, nós temos aproximadamente 150 tutoriais feitos com acessibilidade, desde o início, para quem realmente está iniciando no Hiper, para quem já está num nível mais intermediário e algumas coisas já mais avançadas. Então, inscreva-se e aproveite do conteúdo do canal. Ajude a gente a divulgar esse trabalho para que ele chegue ao máximo de deficientes visuais possível. Bem, vamos lá. Como inserir uma voz a partir de um determinado ponto de uma trilha? Na verdade, eu resolvi gravar esse tutorial porque surgiu essa dúvida em um grupo de WhatsApp que eu participo, então resolvi estudar um pouco sobre o assunto e gravar esse tutorial. Eu estou aqui com um projeto aberto. Nesse projeto eu tenho a trilha número 1, que é uma música, o trecho da música Tico Tico no Fubá, tocada no violino, e abaixo dela eu tenho 3 tracks com uma voz, a voz Francisca da Microsoft, apenas contagens, né, de 1 a 4, de 5 a 8 e de 9 a 12, apenas isso, né? E o objetivo aqui vai ser colocar essa contagem na ordem correta a partir de um determinado ponto da trilha. Vamos observar por enquanto como é que está. E a gente vai ver que está bem bagunçado. Está uma salada de informações aqui, mas vamos ouvir. 1, 9, 5, 2, 10, 6, 3, 11, 7, 4, 12, 8. Stop. Ok. Parece que ela está cantando números do bingo. Mas não é isso, não. Então, o que é o objetivo aqui, né? É colocar isso em ordem, na ordem correta, a partir de um determinado ponto da trilha. Não exatamente do início. Eu quero avançar um pouco na trilha, na música, e a partir de um determinado ponto começar essa contagem na ordem correta. Bom, vamos considerar assim, para quem está iniciando, a seguinte informação. A track, vamos imaginar que a track seja como se fosse uma caixa, tá? A caixa ela pode estar vazia ou ter alguma coisa dentro. A track também pode estar vazia ou ter alguma coisa gravada nela. Essa alguma coisa, digamos, gravada na track, a gente chama de item, tá? Então, uma coisa é a track, outra coisa é o item. Então, a track é como se fosse a caixa, o item é aquilo que tem dentro da caixa, digamos assim. Na track pode ter um item, 2 itens, seja lá quantos itens forem necessários, assim como numa caixa também pode ter mais de um objeto, né? E por aí vai. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente vai ter que se posicionar na track e não vai remover a track. A gente vai usar o comando Ctrl X, mas não para remover a track. Tem que ter muito cuidado na hora de usar o comando Ctrl X. Então, os procedimentos são basicamente o seguinte: se posicionar na track em questão, depois selecionar o item. Não basta se posicionar somente na track, tem que se posicionar nela, depois selecionar o item e depois usar o comando Ctrl X. E, num determinado momento, a gente vai usar o comando Ctrl V, que é para colar o conteúdo novamente. Mas em que local que a gente vai colar? Em qualquer track? Não, na mesma track de onde a gente retirou o item. A gente vai temporariamente retirar o item da track,
vai executar a trilha, vai escolher um determinado ponto dessa trilha para poder pausar e depois vai devolver aquele item que a gente recortou, né, com Ctrl X, a gente vai devolver com o comando Ctrl V na mesma track. Tem que ser na mesma track de onde a gente tirou ele, né? Mas vamos para a prática que é bem mais tranquila. Vamos lá. Bom, a gente já viu a salada que tem aqui. Então a primeira trilha, a primeira track é a música. A segunda é a primeira contagem. Bom, o que eu vou ter que fazer? Eu vou, obviamente, começar pela primeira contagem, que vai de 1 a 4. Então, as outras, a segunda contagem e a terceira, a gente tem que mutar para depois trabalhar com elas. Mas, por enquanto, elas vão ficar mudas. Segunda contagem, um item. Segunda contagem, eu vou mutar, pressionar F5. Muted. Mutou. Seta para baixo. Terceira contagem, um item. Vou mutar, F5. Muted. Agora eu tenho só executando a música, a trilha e a primeira contagem. Vamos ouvir só um pedaço. 1, 2, 3. Stop. Ok, já não está mais aquela salada, tudo bem. Só que eu quero que essa contagem comece não logo do início da trilha. Eu quero que ela comece a partir de um determinado ponto. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou me posicionar na track, no caso aqui, a primeira contagem. 3 muted, 4 muted, 3, 2, primeira contagem, um item. Eu fui com a seta para cima até chegar nela. Só que assim, é aquilo que eu falei. Eu não posso somente me posicionar na track e pressionar o comando Ctrl X. Porque eu corro o risco, né, de recortar a track. Eu não quero recortar a track, eu quero recortar o item. Eu quero tirar de dentro dessa track o que tem dentro dela. É como se fosse a caixa. Eu vou abrir essa caixa e vou retirar o que tem dentro dela. Depois, no momento certo, eu vou devolver novamente para dentro da mesma caixa. Então, primeiro passo, eu me posiciono na track. 2, primeira contagem, um item. Ok. Como é que eu seleciono os itens de uma track? No caso, como tem somente um item, eu posso até usar o comando Ctrl Alt A. Um item selected. Selecionou o item, só tem um. Ou se eu quiser, eu posso usar Ctrl seta para a esquerda ou Ctrl seta para a direita. Uma primeira contagem, ponto MP3. Ok. Agora eu vou recortar com Ctrl X. Um item removed. Aí o próprio leitor aqui avisou, um item removido. Somente para a gente ter certeza. Uma seta para cima. Um tico no fubá, um item. Uma para baixo. 2, primeira contagem. Já não falou mais primeira contagem, um item. Só falou primeira contagem, ou seja, no momento a track está vazia. Agora o que eu vou fazer? Eu vou executar a trilha, normalmente, né? Eu vou pressionar a barra de espaço. Quando chegar no ponto que eu quero, eu vou pausar com Ctrl barra de espaço. Para pausar, aí eu vou ter que usar o Ctrl barra de espaço. Para reproduzir pode ser ou espaço ou o próprio Ctrl barra de espaço. Porém, para pausar tem que ser obrigatoriamente Ctrl barra de espaço, para que o cursor fique naquele local determinado. Então, vamos lá. Espaço. Lá. Pause. Pausei com Ctrl barra de espaço. Agora eu quero que a contagem 1, 2, 3, 4 inicie a partir desse ponto da trilha. Bom, eu já esteja, né? Eu até sei a resposta, mas será que realmente eu estou em cima da primeira trilha, no caso da primeira track, da contagem, né? Da primeira contagem? Eu posso movimentar setas para cima e para baixo? Posso, não tem problema. Uma seta para cima. Um tico no fubá, um item. Uma para baixo. 2, primeira contagem. Ok, agora aqui nessa trilha de onde eu tirei o item, eu vou pressionar Ctrl V em cima dela. Tem que ser em cima da trilha que a gente recortou e não em cima da música, né? A música somente eu vou usar como um ponto de referência, digamos assim. Ctrl V. Um item dead. E agora eu vou pressionar Ctrl Home para ir para o início e vamos ver se ele vai executar a contagem a partir do ponto que eu determinei. Lá. 1, 2, 3, 4. Stop. Ok, é que eu pressionei a barra de espaço. Tanto faz aqui, porque agora eu vou para a segunda contagem.
Ex-muted, segunda contagem, um item. A primeira, Duas, primeira contagem, um item. eu não mexo mais, eu não posso mutar. Aliás, eu não devo, porque senão ele, na hora de contar, na hora de executar, ele não vai falar nada, porque aí a track estaria mutada. Não é o caso de mutar essa primeira track agora. Seta para baixo para ir para a segunda contagem, né, melhor dizendo. Ex-muted, segunda contagem, um item. Ok. Eu vou tirar o mute com F5 Muted. e vou selecionar este item. Posso usar o Ctrl Alt A, só tem um item mesmo, ou Ctrl seta para a esquerda ou Ctrl seta para a direita. Uma segunda contagem, ponto MP3. Selecionei o item, não a track. Agora é o item que está selecionado. Ctrl X. Um item removed. Agora eu vou executar. Quando chegar no ponto que eu quero, eu vou pausar com Ctrl barra de espaço. Espaço, eu pressionei Ctrl Home para ir para o início, ou pode ser o W também. Espaço. Play. Um, dois, três, quatro. Pause. Aqui, para pausar é Ctrl barra de espaço, não é espaço. Para pausar, Ctrl barra de espaço. Agora eu vou me posicionar na segunda contagem e vou devolver para ela o que eu tirei dela, digamos, o item que eu removi dela. Então, tenho certeza que já estou em cima da track? Pode ser, mas eu posso usar, se eu quiser, seta para cima Duas, primeira ou para baixo. segunda contagem. Aqui, segunda contagem. Ctrl V. Um item added. Vou pressionar W para ir para o início da música e vou pressionar a barra de espaço para executar. Play. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pause. Bom, eu pausei com Ctrl barra de espaço, mas poderia ter sido também a espaço, não tem problema. Vamos lá. Agora eu vou para a terceira contagem, que vai de 9 a 12, né? É isso. 4, muted, terceira contagem, um item. Terceira contagem, ela está mutada, então eu vou tirar o mute. Muted. A gente tem que trabalhar com uma track de cada vez. Então, estou na terceira contagem. Se tiver na dúvida, não tem problema usar a seta para cima para baixo. 4, terceira contagem, um item. Aqui. Vou selecionar o item. Ctrl Alt A, só tem um item mesmo. Um item selected. Ctrl X para recortar. Um item removed. Não tem problema pressionar W ou Ctrl Home para ir para o início, porque a gente tem que, inclusive, fazer isso, que é para começar a executar a música. No caso, aqui é um trecho pequeno. Se eu tivesse que colar esse item, não fosse uma música muito grande, eu tivesse que colar o item lá para frente, eu poderia ir avançando com Page Down até chegar no ponto que eu quero. E quando chegasse no ponto que eu quisesse, né, aí eu pressionaria Ctrl barra de espaço. Então vamos lá. Já estou no início da música, espaço. Play. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pause. Ok, agora que eu pausei, porque eu estou dizendo para o Reaper que eu quero que a terceira contagem, né, 9, 10, 11, 12, comece a partir deste ponto aqui. Agora eu vou me posicionar na track, eu já estou sobre ela na verdade, mas na dúvida, uma seta para cima, Segunda contagem. uma para baixo. 4, terceira contagem. Não tem problema usar seta para cima, para baixo nesse caso. Ctrl V para colar, para devolver para essa track o que eu tirei de dentro dela. Um item added. E agora vamos ver como é que ficou o nosso projeto aqui, nosso trabalho. Ctrl Home ou W para ir para o início, espaço. Play. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12. Pause. Ok, pausei. Então, basicamente é isso, né? Essa é uma das maneiras que o Reaper oferece da gente posicionar uma voz. Aqui eu usei voz e trilha, né? Aí
cada um, de acordo com o seu trabalho, o que a pessoa quiser fazer, vai ver o que vai usar. Então, maneira de se inserir uma voz, mixar uma voz, por exemplo, a partir de um determinado ponto da trilha. Não esquecendo do cuidado de, quando se posicionar na track em questão, naquela track que vai ser colocada sobre uma trilha, né, a partir de um determinado ponto da trilha, não basta se posicionar na track, tem que se posicionar nela primeiro, é lógico, porque para pegar alguma coisa de uma caixa, a gente tem que pegar a caixa, então a gente tem que selecionar, no caso aqui, a track. Selecionou a track, se posicionou na track, né, tem que selecionar o item, né? E é isso daí. E somente depois usar o Ctrl X e na hora de devolver, na hora de colar, tem que colar na mesma track de onde o item foi removido. A trilha vai servir somente como um ponto, digamos, de referência para eu dizer para o Reaper que é a partir daquele ponto daquela música que eu quero que ele comece a executar o conteúdo daquela track que eu colei, digamos assim, que eu removi e depois colei. Então é isso, espero que esse material seja útil. Até o próximo, se Deus assim permitir. Hiperacessível. Hiperacessível. Produzindo e compartilhando conhecimento.